Convosco, amém? Amém. Podei-vos assentar nessa manhã. Não sei se vai passar, vai conseguir ali, para mim passando aqui. Amém. Quem não me conhece aqui, levanta a mão. Acho que a maioria, né? As pessoas mais velhas da igreja que me conhecem, que eu vou nos retiros, né? Fazer os retiros, assim. E hoje, Juliano me chamou para falar para pais, né? Mas vocês esqueceram de trazer os pais? Amém? Só veio os filhos. Ou, de repente, os filhos que querem aprender como ser ótimos pais, não é isso? Amém. Eu, olhando para vocês, eu lembrei, né, da minha conversão. Me converti com 21 anos. E na minha casa, eu fui a primeira a converter. Deixa eu só baixar aqui para poder ver vocês. E quando eu converti, a pessoa que me ganhou para Jesus, ela teve que me levar para a casa dela, porque os meus pais me colocaram para fora de casa. Eu sou natural aqui de Sapucaia, morava aqui na Vargas, né, quem conhece aqui. Agora eu moro em Canoas, porque meu esposo foi pastorear, né, nós fomos chamados para pastorear em Canoas, e aí então, agora sim, eu moro lá. E eu lembro que na época que eu converti, assim, eu sofria muito com depressão, era muito deprimida, estava sempre no meu quarto escuro, mas era uma depressão, queridos, assim, que hoje eu atendo, né, pessoas depressivas como terapeuta, e a depressão, ela foi crescendo de uma forma muito grande. É devastador agora, né? Os jovens têm ansiedade, eles não conseguem, muitas vezes, eles perdem até o raciocínio. Não. Mas a depressão que eu tinha, comparativa de hoje, era uma depressão leve, mas para mim era algo, né, muito forte. Eu nunca fui borderline, né, me cortar, nada disso. Só pensei em suicídio, mas nunca cheguei a efetuar nada. E antes, né, eu vivia namorando um e outro, tentando me encontrar, os vazios e tal. E eu era uma menina totalmente rebelde. E quando eu converti, realmente a minha vida, ela deu um salto, ela deu uma transformação, mas os meus pais não aceitaram. E eles falaram para mim que preferiam me ver, né, me ver nas baladas, me ver nas festas, do que me ver como uma crente, que eu ia mudar minhas vestes, que eu ia ser uma pessoa careta e tal. E aí me colocaram para fora de casa. E a pessoa que me falou de Jesus era minha vizinha da frente. Eu fiquei morando 15 dias na casa dela. Uma pessoa dócil, amada, e que me acolheu como filha. E aí eu fiquei, né, 15 dias lá, e depois, acho que no 14º, 15º, a minha mãe foi lá me buscar. Mas quanta rejeição, né, pelo Evangelho, quanta rejeição pelo cristianismo. E nesse período ela pensou, nossa, ela vai voltar, né, ela vai retroceder, ela vai desistir desse Jesus. Só que Jesus entrou na minha vida de uma forma extravagante, entrou quebrando tudo, tirando as barreiras, tirando o vazio. E realmente foi transformador o que Ele fez na minha vida. E Jesus não era algo que eu pudesse largar, deixar do lado. Era algo que entrou nas minhas entranhas, entrou dentro da minha vida. E eu comecei a estudar a palavra. E na minha época, né? Isso aí é na minha época, não tem ninguém dessa época. A gente escutava muito, tinha os videocassete, a gente olhava Marco Feliciano. A gente se encontrava, os jovens, só para ficar olhando Marco Feliciano. Então, palavra. E eu lembro que um dia, né, assistindo ele, nós fomos batizados com o Espírito Santo. E assim era, né? Nós ficávamos lá só para ouvir Deus e ouvir a palavra. Nós nos reuníamos, esperávamos o sábado chegar para nos reunirmos, para estar junto, para falar sobre a palavra, sobre o que Deus tinha falado, sobre o que Deus tinha ministrado, sobre o que Deus tinha feito. E isso é tremendo, queridos. Mas veio uma outra geração. E tem uma geração que está vindo para um evangelho, que realmente nós estamos num evangelho da graça. Mas não é de graça, precisa se pagar um preço. E existe um preço a ser pago. E é um preço de santidade,
um preço de cruz, um preço de renúncia. Mas está vindo um outro cristianismo de um terceiro Deus, que é um Deus do não julgueis. As pessoas vêm para esse Deus. Não julgueis. Mas o pastor lá está em pecado. Não julgueis. Mas o pessoal do louvor está todo mundo, né, um ficando com o outro. Mas não julgueis. Mas quem é conhecedor da palavra, e a palavra está no seu coração, ele não consegue compactuar. Ele não consegue viver com esse tipo de evangelho. E queridos, se você estiver escondido na palavra, alicerçado na palavra, você vai saber discernir o que é certo, o que é santo do que é profano. E precisa se levantar uma geração que realmente vai querer ter o caráter de Cristo. Assim como Paulo dizia, sede meus imitadores. Ele não dizia, sede imitadores de Cristo lá, não. Ele dizia, sede meus imitadores. Olhem para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então você vai impactar as gerações, mas quando você realmente tiver o caráter, você tiver o comprometimento e você realmente poder dizer para essa geração, olhem para a minha vida, olhem para mim, olhem para o que eu faço, eu sou imitador de Cristo. E quando você ganha alguém para Jesus, ele não vai olhar para a placa da sua igreja, ou vai olhar para o seu Cristo primeiro, ele vai olhar para você. Para suas vestes, para sua forma de falar, para sua forma de agir. Eu atendo muitos jovens do consultório, queridos. Eu sou terapeuta familiar. Eu atendo inclusive no consultório lá da pastora Nádia, também aqui em Sapucaia. Tem consultório em Canoas, São Leopoldo. Tem pacientes em todo o Rio Grande do Sul. A gente consegue atender online também. E Deus tem nos levado a atender muitas gerações, mas sempre com uma palavra de confronto e sabendo o posicionamento. E quando nós sabemos o nosso posicionamento, quem nós somos, para onde nós devemos ir, é as flechas que estão sendo lançadas, como foi falado aqui, sendo inseridas em todas as áreas da sociedade. As pessoas às vezes querem ser missionário, mas ser levado para outros lugares. Mas às vezes não conseguem serem missionários na própria igreja. Tem muitos jovens que chegam no consultório e dizem assim, eu estou esperando em Cristo, mas enquanto não vem o certo, eu vou me divertindo com os errados. Mas aonde está escrito isso? Aonde? Que evangelho é esse? Aonde aconteceu isso? Como aconteceu isso? Eu acredito que a minha geração atrás, ela falhou muito nisso. Porque essa geração não consegue mais ler a palavra, não consegue estar mais na presença de Deus constantemente. Mas é isso, queridos, que vai impactar o mundo. A presença de Deus fazendo a diferença na tua vida, a palavra sendo ministrada no teu coração. Eu amo, quando alguém traz uma profecia para a minha vida, entrega algo, mas sempre quando entrega algo, é algo que Deus já revelou no meu coração e Deus está só confirmando. Porque Ele já falou lá comigo no secreto. Então você tem que ter uma intimidade com Deus no secreto. Algo que Deus te revela no secreto. Para que quando você estiver em público, você só consiga adorá-lo. Adorá-lo. Você vem ao culto para cultuá-lo, para adorá-lo, o que você já tem no secreto com Ele. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre educação de filhos hoje. Não sei se vai passar, queridos. Acho que você vai ter que passar lá. Que não sei se vai passar aqui. Longe. Passou. Que bom. Então, sobre a educação de filhos. Você conhece o seu temperamento? Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão. Tem bastante. Galera jovem já são pais. Amém. É muito legal também quando você tem a oportunidade de aprender quando os filhos são pequenos, Que aí você consegue errar menos, assim. A geração lá dos meus avós, dos meus pais, eles erraram muito mais do que essa geração. Porque eles têm a oportunidade de aprender. E é muito legal, o sábio ele aprende com o erro dos outros, Ele não pratica o mesmo erro. Eu lembro que na geração da minha avó, dos meus bisavós, eles eram espancados. Eles tinham muitos filhos e quando, 10, 12 filhos, quando um apanhava, todos tinham que apanhar junto. Não tinha, mas eu não fiz nada, mas não interessa, você vai apanhar também. Então, era muita injustiça. E a geração de agora, não. Porque os pais têm mais
tem mais acesso, né, ao conhecimento. Você liga ali, bota no Mr. Google, né, no mestre Google, você aprende ali. Quando não for um texto muito longo, a galera para estar aprendendo ali. Mas o que acontece com o nosso cérebro? Né, que o nosso cérebro só quer ver vídeos curtos, ler coisas curtas. Os livros antes eram bem grossos, agora estão cada vez mais diminuindo. O que acontece com o nosso cérebro? Porque quando nós somos criança, nós somos inseridos muito rápido, né? Estou falando para a geração de agora, essa comunicação muito rápida, né? Você quer olhar um desenho, a mãe coloca ali muito rápido no celular, vai lá e dá para a criança, e o cérebro da criança, ela começa a querer as coisas muito rápido, muito rápido. Esse tempo nós estávamos num restaurante, e tinha um menino, era grande, o menino devia ter uns 6, 7 anos, e os pais dando comida na boca dele, porque ele estava assistindo uma série, e ele não podia parar aquela série, então eles estavam colocando comida na boca dele, com 6, 7 anos, me chamou a atenção pelo tamanho dele, não era um bebê. E o cérebro dele nem estava colocando o prazer na comida, ele não estava nem sentindo o gosto da comida, ele estava ali na série. Então o cérebro dele não estava nem raciocinando, não estava nem sentindo. E isso, o culpado é quem, queridos? É a criança? O que está acontecendo com esses pais que não tomam posicionamento? O consultório anda lotado, queridos, de pessoas que dizem assim: dá um jeito no meu filho aí. Dá um jeito aí. Ele não consegue raciocinar, ele só quer ficar no computador, ele não sai do quarto, ele não limpa o quarto. Ele. Mas aonde que foi? Aonde que se perdeu isso aí? É agora, quando ele já está com 15, 16, 17 anos, 18 anos, que aí você quer que ele saia para o mercado de trabalho e ele não sai? Foi perdido lá atrás, a comunhão. Foi perdido o olhar no olho, né? É lá comendo no quarto. A comunhão, ela é muito importante. Tem que ter uma mesa, chamar os filhos para a mesa, conversar, olhar no olho, ver o que está acontecendo. E quando for pequeno, já ir trabalhando tudo isso, indo buscando na escola. Nós temos uma geração de pais que querem ter filhos, né? Eles querem ter filhos, mas eles não querem ser pais, porque pai, criar um filho dá trabalho, queridos. Dá trabalho. Eu sou muito criticada, às vezes, porque meu filho tem 7 anos, e eu não dou celular para ele. E aí me dá mais trabalho, não dá? Ele tem acesso ao celular? Tem ao meu algumas vezes, né, algumas coisas assim. Mas eu quero educá-lo. E eu lembro que eu fui num... era num retiro, e ele estava me dando um trabalhão. Eu estava tomando um suador com ele. Ele tinha 5 anos, porque ele queria sair para brincar e tal, e as crianças tudo ali hipnotizadas no celular, e estava todo mundo caladinho, todo mundo quietinho. E aí uma mãe, uma pastora falou para mim: dá um celular para ele, dá um celular, e aí ele cala a boca e te resolve, aí tu consegue ficar ouvindo a ministração tranquila. O que ela estava dizendo? Dá um mansa leão aí no teu filho, e deu. E aquilo soou para mim ainda como se a criança fosse um peso, como se educar fosse pior ainda, queridos. Porque educação, né, ela dá trabalho, você tem que ensinar, e às vezes ensinar de novo, e aí vem a decepção, e você tem que ensinar de novo, e você vai de novo, e é realmente, né, como eu sou pedagoga também, é pedagógico ensinar. Você precisa ensinar várias vezes, falar várias vezes para que a criança aprenda. Não é uma vez só: mas eu já te falei ontem, eu já te falei, vou te falar de novo. E você tem que ficar falando. E isso dá trabalho. E hoje em dia, nós não temos tempo. Nós precisamos correr, nós temos acesso a tudo, mas ao mesmo tempo, o nosso tempo está cada vez mais curto. E às vezes também, o devocional, o ficar com Deus, o secreto com o Senhor, tem que ser muito rápido. Vamos lá, Deus, se tiver que falar alguma coisa, fala logo, porque eu já tenho que ir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. E aí a comunhão está se perdendo. E nós temos visto muitos filhos
órfãos de pais vivos. Uma geração sem paternidade, sem identidade, sem propósito. Quem firma a identidade da menina é vocês sabem? É o pai. O pai que firma a identidade da menina. Eu lembro que eu sofria muito bullying, né, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, porque o meu corpo ele cresceu muito rápido, assim. Então eu tinha os seios muito grandes, já com 12 anos eu tinha os seios enormes. E na escola eles riam muito de mim, faziam bullying e tal. E eu chorava muito. E também eles riam bastante que meu lábio era muito grande. Mas agora as mulheres estão fazendo botox nos lábios, né? Estão botando coisa. Então eu estou no lucro, né? Mas na época eu sofria muito, muito bullying tal com isso. E eu chegava em casa e falava para meu pai, elas estão rindo de mim, não sei o que saco isso, o que eu faço? E eu lembro que eu escondia muito, eu colocava uns sutiãs e ia apertando assim, escondia, botava as blusas largas, tentava esconder, né? E meu pai dizia assim para mim, nossa, Daiane, elas estão com inveja de você. Você é tão linda, elas estão tudo despeitadas, porque elas nem têm peito, nem vão casar. Quem é que vai casar com uma mulher que não tem peito? Ele dizia assim para mim. Eu me achava, né? Ficava, é verdade. Daí já olhava no espelho, já olhava com outro olhar. Mas se ele chegasse e dissesse, é mesmo, filho, que coisa. Ou se ele fosse lá na escola, o que vocês estão falando isso da minha filha, não sei o quê. Ele fazia toda uma desconstrução. E eu me criei me achando a mais linda, né? Claro que isso não... Mas daí, ninguém conseguia falar o contrário, queridos. Porque se o meu pai, né, que era o meu herói, dizia que eu era linda, quem ia dizer o contrário para mim? Então, como é importante, claro que depois que eu casei, tive filhos, daí, claro, fiz a cirurgia, diminuí, ficou tudo certo. Mas, queridos, como é importante o pai firmar a identidade, né? Firmar a identidade, filha, você é linda, você é minha princesa. Porque tem uma geração de meninas que estão sem paternidade. E aí, quando eu não tenho paternidade, eu não sei quem eu sou, eu me acho feia. Qualquer menino que chegar e dizer que eu sou linda, eu já entrego o meu coração. E aí a gente vê pessoas indo de relacionamentos abusivos, entrando e saindo de relacionamentos abusivos. Eu atendo pessoas que estão no 7º, 8º casamento. Será que o problema são as pessoas que passaram antes? Não, o problema é porque nós não damos conta das coisas, não saramos, não somos sarados, e aí vamos passando, né? Alguém me magoou aqui, um trauma ali, outro acolá, e aí eu não trato. E trauma, queridos, é algo que não é legal. Imagina, uma pessoa que foi abusada, você acha que é legal? Ela tem que falar sobre esse abuso, ela abrir esse abuso para alguém, não é legal. Mas lembra... né, na nossa infância, do metiolate, que ardia, agora não arde mais, nem isso, né? O metiolate ardia, a mãe dizia, vai arder, mas vai curar, vai sarar. Então é preciso mexer nas feridas que estão na alma, é preciso mexer nisso, é preciso falar, é preciso verbalizar, é preciso colocar para fora, para que venha a cura, para que sejam pessoas saradas. Tem uma geração dentro da igreja de pessoas mimimi, que não dá para falar nada. Você não consegue falar nada, você não consegue exortar, você não pode falar nada. Vamos trocar as vestes. Vamos usar roupas decentemente. Opa, você pode, né, não ficar tão colada com o seu namorado. Você sabe o que é namoro corte? Não tem mais como falar isso. Mas eu vou para outra igreja então que libera isso. E aí o que acontece? Agora está tudo bem, está tudo certo, mas depois vai ser aquela geração que vai ficar trocando de parceiro. Separei, não deu certo. O importante é ser feliz. Agora está vindo isso. Esse clichê que o importante é ser feliz. Não existe isso, queridos. O importante é ser feliz. Eu vou usar o meu corpo, porque o corpo, né? A nossa carne, ela pede várias coisas. E aí eu vou fazendo coisas para ser feliz. Você tem que ter o caráter moldado em Cristo. Ele vai te direcionar do que é a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade nele. É você ser livre de traumas, livre do seu passado. É ter realmente uma vida sarada. Mas você não sabe como foi os seus pais. Como foi meus pais, como eles me criaram. Eu não sei como foi os seus pais, como eles te criaram.
Mas eu sei que você tem um Deus que cura todas as tuas feridas, que pode restaurar tudo. Então o caráter, como ele é moldado um caráter? O caráter, ele é moldado com a índole. Ele vai... a índole é a firmeza de vontade, a constância, a estabilidade em relação à maneira de agir e reagir. A marca, ela é uma qualidade inerente a uma pessoa. O que é a marca? Quando você fala da pastora Nádia, você lembra, nossa, a pastora Nádia, ela é assim. Você pode falar várias coisas. Ah, ela é querida, ela é isso, ela é aquilo. Mas uma marca dela, você vai, não, ela é assim. Quando você fala do pastor Wagner, não, pastor Wagner é assim. Ele e a pastora Nádia têm o mesmo caráter, são a mesma pessoa? Não. Se você for lá no meu marido tem um chamado pastoral incrível, querido, incrível. Se você ir lá, falar com ele, nossa, ele vai te abraçar, vai te acolher, você vai cair, vai de novo, comigo não, você vai vir uma vez, a segunda vez, a terceira vez, você já não pega mais. Vou dizer, você vai tomar vergonha na sua cara, pô, só um pouquinho. Ele não, ele tem um chamado pastoral, ele é pastor de ovelha. Eu não, só um pouquinho. O que é isso, de novo? Opa, que máscara que você está usando aí? Vamos botar um gimo-cupim aí nessa cara. Então, cada um tem um caráter diferente. Cada um tem um caráter, ele vem nato da pessoa. Tem o caráter que pode ser moldado, né? É dos pais, a tarefa vital de formar o caráter do filho. O caráter, você sabe até que idade ele é formado? Até os 7, queridos. Então, é no início. Aí até os 12 é a virada de chave. Depois dos 12, aí só fazendo terapia mesmo, né? Para mudar algumas coisas. Daí você vai lá, né? Faz. Nem adianta só com aconselhamento pastoral. Pode haver um milagre, né? A pessoa orar ali, Deus derramar e teve um milagre, a pessoa se acordou para a vida. Mas como é importante, então, quem tem filhos pequenos? É até os 7 anos que você ensina, né? Quando ele chega lá com uma borrachinha, com um lápis, com algo que não é dele, que ele pegou lá do colega. Ah, ele é maldoso, ele tem uma tendência para o roubo. Não, não é isso, queridos. Ele pegou na inocência. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer ele devolver para o coleguinha. Você vai lá, não, mas ele vai ficar com vergonha. Coloca lá escondido, faz de conta. Não é assim. Vai lá, faz ele entregar e pedir desculpa. Você vai ensinar o seu filho. Você vai ensinando, porque é nos primeiros roubos, né, que os pais acobertam, que estão lá os grandes ladrões, né? Assim que acontece o caráter. Você vai moldando o caráter do seu filho, a não pegar coisas que não é dele, né? A falar sempre a verdade, a não ocultar algumas coisas. Não, mas isso você não conta para o seu pai. Não, mas isso não conta para sua mãe. Ai, não precisa contar. É aí que vai moldando o caráter. Ele vai olhando para você, para ser moldado o caráter dele. Então, o desenvolvimento do caráter começa nos primeiros anos de vida. O caráter fundamental já está moldado, né, aos 5, 6 anos de idade, que é o fundamental. Então, aqui, queridos, o que acontece? Podemos montar, né, moldar o caráter por 3 modos. O mais principal, que eu acho fantástico, é o modelo. É o mais importante dos modos, é como você se comporta. Seus hábitos são reproduzidos no caráter dos seus filhos. Vocês estão vendo ali a imagem, dá para ver, tem até um videozinho, né? Não trouxe por causa do tempo. Aqui é o pai batendo na mãe e o filho também ali batendo na mãe, né? Fazendo para bater na mãe. Ali, né, o pai discutindo no celular, a filha também. Então, às vezes, né, também tem casos assim que acontece, que chega lá no consultório, que a pessoa diz assim, nossa, mas eu sou tão calma, meu esposo também, eu não sei como meu filho ficou assim. Aí eu vou, né, fazer uma análise, porque eles querem às vezes jogar a criança lá. Sempre eu faço uma anamnese de chamar os pais, para ver, às vezes a criança é só um bode expiatório, né? Às vezes a criança só está ali, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo com o contexto. A criança é só uma vítima da situação dos pais. E aí vai conversar com os pais, o que aconteceu? Ela ia trabalhar e largava a criança das 7 às 7
Largava 7 da manhã, pegava 7 da noite. Então, quem que moldou esse caráter? Foi a creche, né? Foi as escolinhas da creche. E na creche são, às vezes, 20, 25, sei lá, quantas crianças, todas juntas. E aí, quando a criança está com uma febre, quando a criança está carente, quando a criança quer brincar sozinha, quando a criança quer um colinho. Numa creche, uma professora, fica 1, 2 professoras para todos aqueles alunos. Ela não tem como ficar pegando, né, cada um no colo. E aí a criança cria com algumas rebeldias dentro dela. Por que a minha mãe não está aqui? Por que eu não posso estar com meu pai aqui? Por que eles não estão aqui agora comigo? Por que nunca estão? Agora, esses tempos, eu fui atender uma menininha, queridos, que eu pedi para ela fazer um desenho de Natal, né? E aí, para ela pedir algo, né? Pedir algo de Natal que ela queria no Natal, um presente, algo, mas eu sempre trago alguma narrativa para que eles tragam alguma emoção, né? Não coloque bicicleta, essas coisas. Então, eu faço toda uma história. E aí ela disse que ela queria, na verdade, que os pais tivessem presente. Porque a mãe dela largava ela numa tia que cuidava, era uma tia, mas não era parente, né? Era uma senhora que cuidava, às 6 da manhã, depois ela ia para a escolinha, depois ela ia para a escola, e os pais buscavam às 10 da noite, então ela não via os pais nunca, só ia para dormir, pegava ela dormindo e levava, e a mãe trabalhava até sábado, e no domingo a mãe está muito cansada e não consegue brincar com ela, e aí ela é filha única, fica lá na casa vagando. E como no Natal anterior, a mãe, como trabalha em aeroporto, teve que trabalhar também, ela não viu a mãe no Natal. Então, o que ela pediu nessa carta é que a família tivesse reunida, que os pais dela, ela queria ficar só os 3. E daí ela disse para mim que queria comer, e depois eles assistiram um filme juntos, e depois eles dormirem abraçados juntos. Uma geração de filhos órfãos de pais vivos. E os filhos, queridos, eles não vão lembrar do tênis de marca, não vão lembrar do carro, da casa confortável, quando eles forem adultos. Eles vão lembrar das memórias. Eles vão visitar as memórias. Quando eles entram no consultório, e eu começo a fazer perguntas para eles, ninguém fala do tênis de marca, ninguém fala da escola particular, ninguém fala da roupa que vestia, eles só falam das memórias. Ai, a minha mãe me deixava sozinho, ai, minha mãe era uma pessoa legal, meu pai era uma pessoa legal. Eles falam das memórias, é as memórias que nós deixamos nas pessoas, que nós deixamos nos corações das pessoas. Não é as coisas, não é os bens, são as memórias, queridos. Aí o tempo está voando aqui. Então, o segundo exemplo, né, é o treinamento. Você treina o seu filho para ser uma pessoa do bem. Ah, mas todo mundo está sendo assim. Ah, mas eu tenho que dar porque todo mundo está fazendo. Eu sempre digo para minha filha, né, mas você não é todo mundo. Então, crie filhos preparados para amar a Deus, para fazer a diferença. Nós precisamos de uma geração que faça a diferença dentro da igreja também, queridos. Nós já estamos orando por uma geração que faça diferença dentro da igreja, que impacte os outros. E eu não sei aqui, né, mas tem uma geração agora de bissexuais, todo mundo conhece nas escolas, porque todo mundo estuda aqui. Vocês conhecem os bissexuais? Sim. E a outra geração, que é o PAN, vocês conhecem? Quem conhece, levanta a mão. E tem mais uma outra, né? Além do PAN agora que está vindo. Vocês conhecem? E também, vocês jogam GTA? Free Fire? Amém. Tem um grupo que é lançado lá dentro, né? Não tem criança aqui? Posso falar? Posso falar, pastor? Me libera? Tem um grupo que é feito, né? Desses que jogam Free Fire, GTA, porque lá são jogos online, que pode ser ao vivo. E você conhece pessoas que podem ser fictícias, né? Que você pode colocar um nome que não é o seu. E você pode reunir, fazer um grupo. Eles fazem um grupo à parte, fazem, né? Que é uma sigla, GS, tem outras siglas lá, que é gemidos pelo telefone. E lá você faz sexo virtual pelo telefone. Você pode ligar a câmera ou não. Então, tudo isso tem batido no consultório, queridos. E a maioria que eu atendo, 99%,
que eu atendo são o público cristão. É o público cristão. Não são pessoas que não conhecem a Cristo. Na verdade, está vindo uma geração que está vindo às igrejas, que está com a Bíblia, né? A Bíblia, claro, no celular, mas que não tem o acesso a Cristo, que não conhece o Cristo, que transforma vidas, que transforma caráter, que quer andar com Ele. E aí, estão se cortando, está vindo um avalanche de depressão, que não conseguem dar conta, não conseguem receber um não conseguem se conectar com os pais, e os pais também não estão fazendo o menor esforço para isso. E agora, né, está vindo bastante pessoas sem identidade. Eu atendo também, queridos, né, como psicopedagoga, e assim, eles estão sem identidade, não sabem quem eles são. E assim, nas escolas, eles estão oportunizando. Se você tem vontade de ficar com uma menina, entra lá no banheiro e resolve isso aí. Se você quer ficar com um menino, entra lá no banheiro e resolve isso aí. E quem está influenciando são os próprios professores. Então, como é importante, né, como eu estava falando aqui, da Jocum, né, Jovens com uma Missão, as pessoas serem inseridas, professores nas escolas e tal. Claro, como é legal, né, ter uma escola, né, meus filhos estudam numa escola cristã, mas e quem não consegue isso, não consegue ter esse acesso, né? Como é importante se formarem pedagogos que vão ser inseridos numa escola pública, para poder estar travando isso aí, para poder estar orando, para poder estar orientando. Na escola onde eu faço parte, queridos, eu estou lá para ensinar algumas matérias, mas a minha maior preocupação é mudar o caráter deles, mudar a mentalidade deles. Porque as meninas, elas querem ter 11, 12 anos e ser esposa de traficante, ir para o tráfico. Querem engravidar do traficante, porque aí elas vão ter uma vida fácil. Aí elas vão ter qualidade de vida, dinheiro. E eu faço todo um trabalho de desconstrução, que elas podem estudar, que elas podem sair do meio que elas estão inseridos, que elas podem viajar, que elas podem conhecer outras pessoas, outros universos. Mas para isso precisa ter pessoas inseridas em vários departamentos da sociedade. Deus enviar as flechas em todos os lugares da sociedade. Mas você precisa estar preparado como essa flecha. Deus precisa colocar no seu coração um caráter irrepreensível nele, buscar isso nele, ser curado nele, os seus traumas. Ah, mas eu já sofri um abuso. Abra isso para alguém, vai procurar ajuda. Deixe Deus te curar, mas dói muito, eu tenho vergonha. Mas é preciso abrir para que Deus entre e mude a sua vida. Ele não te chamou para um evangelho de mentira, para um evangelho de falsidade, para um evangelho de continuar a mesma coisa. Ele te chamou para um evangelho de luz, de transformação. Ele quer transformar a sua vida, fazer você uma flecha que vai ser guiada. E com certeza Ele vai direcionar a muitos lugares, queridos. E como nós temos visto isso. Então aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a submissão. Submissão à autoridade começa com uma submissão paterna. Autocontrole, não permitir excesso de raiva, né? Às vezes a criança está lá com excesso de raiva, o pai deixa lá e sai, deixa ele assim. Eu assisto cada cena, queridos, cada cena assim, né? Das crianças, elas precisam de uma direção, de um direcionamento. Ela está tendo um excesso de raiva. Quem tem que controlar? Olha ali a mãe puxando. Quem é que é a criança ali? Você sabe quem é que é a criança? Eu acho que a criança é aquela que está tirada ali, né? Que a mãe está ali brigando com a criança. Você precisa tirar a criança daquele ambiente, precisa acalmar ela. Não entrar na vibe dela, começar a gritar também. Quem manda aqui sou eu, cala a boca.
Não é assim que você vai acalmar nem educar. Autodisciplina se aprende mediante disciplina positiva. O que é uma disciplina positiva? O filho fez algo errado, fez algo que não deveria ter feito, pisou na bola. Você vai lá chamar para conversa, mas não é colocando, né, um jugo em cima. Você é o irresponsável, você é o burro, você não vai ser ninguém, você não é nada. Eu sabia que isso ia acontecer, eu te avisei. Você não presta mesmo. Não é isso, querido. Você tem que fazer uma disciplina positiva, querido. Você errou, o que a gente vai fazer com isso? O que aconteceu? O que você pensou nisso? Você é uma pessoa inteligente. Nossa, você nasceu para brilhar. O que aconteceu? Ouça o que aconteceu no cérebro dele. O que aconteceu por ele ter falhado daquela forma? Você precisa ouvi-lo, entender a ótica da criança, entender a ótica do adolescente. Então aqui, vidas desperdiçadas é o resultado de descuido do treinamento do caráter. O treinamento do caráter, nós estamos treinando. Não deixe passar nada, queridos, não deixe passar. Espere um momento, converse, sempre converse. Sempre traga, né, para a verdade, para a conversa, para o amor. Necessidade básica é o amor. O amor sempre vai vencer tudo. Sempre com amor. Todos temos carências emocionais. A criança sempre está perguntando aos pais através do comportamento e não da fala. Você me ama? Às vezes a criança que é muito rebelde, né? Que ela está ali gritando, tá... Nossa, chega uma visita na sua casa, a criança fica o tempo todo bagunçando, quebrando coisa. O que ela quer? O que ela está dizendo? Olhem para mim. Eu estou precisando de atenção. Eu estou sem atenção. Olhem para mim, eu estou aqui. Me peguem no colo. A minha filha tem 13 anos, querida. Eu pego ela no colo ainda. Tem 13 anos. Ela vem, não eu que pego, ela que vem. Ela vem. A gente está assim, às vezes, num monte de gente. Ela vai lá, vai ser chegando assim, quando vê, senta lá no colo. Porque ela é uma criança, ela tem 13 anos. A geração está querendo dizer que com 13 anos já pode namorar, já pode isso, já pode aquilo. Criança não namora. Isso é uma mentira. É uma criança, não está com o caráter formado, não sabe o que quer ainda. Você precisa direcionar, você precisa dar amor, você precisa dar direcionamento, ela precisa estudar, ela precisa, né, casar tem tanto tempo. Nossa, eu casei com 26 e poderia ter casado depois. Os casados aqui, né? Eu conto ou vocês contam? Né, eles acham que casamento é só, né? Manhã, tarde e noite, sexo, né? É de manhã, de tarde, de noite. É, querido, depois que a gente casa é só com hora marcada. Então, queridos, não é isso, né? Tem tanto tempo, tanta coisa, eu digo para minha filha, tantos lugares para você viajar, tanta coisa para você conhecer, tantos congressos para você ir. Tanta coisa boa. Eu lembro que eu converti e eu esperei 5 anos um esposo em Deus. E eu lembro que, claro, me dava uma ansiedade, né? Eu via minhas amigas casando, eu dizia, Deus, eu estou aqui ainda, né? Não esquece de mim. E eu recebi uma palavra que eu me casaria com um pastor. Então, cada congresso que eu ia, eu ficava olhando a aliança, né, dos pastores. Será que é esse? Será que é esse aqui? Eu olhava se era casado, né? Eu disse, não, mas esse é casado, não é? Eu ficava na expectativa. Mas nesses 5 anos eu viajei, fui para congresso, fiz tanta coisa, Deus moldou meu coração, eu não era curada. Se eu tivesse casado, eu ia maltratar tanto meu marido. Eu precisava ser curada. Então o tempo de espera, ele é um momento para você se acolher em Deus, buscar em Deus, ir em tudo quanto é coisa. Me convidava, eu estava lá, me convidava, agora se me convida eu tenho que o quê? Ah, tem que ver, né? Tem meu marido, tem criança, tem tudo. Não é assim poder ir. Jesus escolheu os jovens porque eles são fortes e eles podem ir. Vocês podem ir. Isso é legal. Então aproveitem esse momento, não fiquem lá, eu queria ser casado, mas eu quero orar por alguém, mas eu quero estar namorando, mas eu quero. Aproveite cada momento, a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então curta muito esse momento, aproveite esse momento. E seja uma geração saudável, uma geração que ama a Cristo.
Eu oro a Deus, né? Eu estou atendendo tanta gente. Eu disse, Senhor, que é isso? O que está acontecendo com esses meninos? Parece que os meninos estão tudo banana. Está vindo uma geração de homem banana. As meninas estão mandando. As meninas estão tomando conta. As meninas estão dando em cima. As meninas estão chegando. O que é isso? Eu disse, Senhor, guarda um homem de verdade para minha filha. Que é isso, gente? Né? Os meninos têm que se posicionar. Eu fiquei com ela porque ela deu em cima de mim. Que isso? Você é Adão agora? Você é Adão? Não, se posicione. Nós precisamos, né, de pessoas como Paulo, como José. Pessoas que faziam a diferença para o seu tempo, que não se dobravam. Vinham as Jezabel, vinham lá as oportunistas, mas eles não se dobravam. As meninas olham, né, as mulheres olham para o meu menino, ele é muito bonitinho, né, gente, assim, mas tem mãe que sabe quando o menino não é bonito, né, e tal. E ela profetiza, mas o meu filho, ele tem uma graça mesmo, ele é um menino muito... Deus deu ele é parecido com o pai, ele é muito lindo. Então as pessoas mais velhas dizem assim, você vai ter muito trabalho, eu já repreendo, e daí quando é mais íntimo, eu já repreendo publicamente, está amarrado em nome de Jesus, eu não vou ter trabalho, ele vai ser um menino lindo, mas ele vai ser homem de uma esposa só, ele vai se guardar, ele vai casar virgem, ele vai dar o primeiro beijo no altar. Estou profetizando, né, gente? Eu sei que eu não sou inocente, tá? Mas eu creio, queridos, eu creio que ele vai ser um menino guardado em Deus. Guardado em Deus. Não importa se você é rico de formosura, né, que Deus te acrescentou muita formosura. Mas eu tenho que pegar todas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, queridos, você tem que ser de Deus. Você tem que cumprir o seu propósito aqui na terra. Você tem que saber quem você é. Então aqui, como tornar... Quero ir passando aqui, porque já passou meu tempo ali, já está 0, daqui a pouco já expulsa, daqui a pouco fala ali. Deixa eu só passar aqui. Como tornar um filho um animal? A liberdade deve ser a tônica da educação. Então, como tornar um filho animal? Deixe ele fazer o que ele quer. Somente o que ele quer. Nunca diga não. Dê sempre risada a cada piada suja ou palavrão que ele disser. E divirta-se com ele ao ver ele jorrando sangue em jogos violentos, onde ele passa horas e horas jogando. É animal esse tipo de brincadeira. Então... Os adolescentes, como enfrentar essa fase? Quem aqui é adolescente? Levanta a mão. É uma fase, né? A voz dos meninos começa a mudar. As meninas começam a criar corpo. Começa a sair algumas espinhas. Olha no espelho, se acha bonito? Não. Se acha feio. E assim por diante, né? Então, a confiança. Será possível confiar que conseguirão resistir às tentações sexuais, droga, álcool? Você só vai conseguir se você tiver pessoas que te discipule, que te mentoreie, que te dê o direcionamento, com muito diálogo, muita direção. Eu vou encerrando aqui, porque meu tempo já passou, queridos, né? Eu lembro... que há um tempo atrás, no consultório, né, chegou uma menina muito obesa, com uma obesidade mórbida. Ela tinha 14 anos, ela estava pesando 160 quilos. Autoestima baixa, tudo acabado. Os pais tinham separado. E aí eu fui perguntar para ela, né? Ela já tinha passado por várias endocrinologistas, já tinham tomado várias medicações, psiquiatra, e nada resolvia. E daí me indicaram para ela, ela foi lá. E aí, queridos, no consultório eu não fico muito ouvindo, né, os sintomas. Eu fico atenta porque eu quero achar o quê? A causa. E ela começou a me falar sintomas, e eu comecei a fazer umas perguntas direcionadas. E aí...
já vou terminar. E aí ela falou que um dia os pais brigavam muito, né? Tinham muitas crises, brigavam demais. E o pai e a mãe estavam brigando no quarto. E ela, né, estava na sala lá. E o pai saiu, brigou com a mãe, saiu e ela estava comendo. Ela teve uma crise, começou a comer, abriu a geladeira e começou a comer tudo. E ela era pequena, ela tinha 5 anos. Isso ficou gravado nela. E ela começou a comer, por quê? Porque ela não estava dando conta da briga que ela estava ouvindo e ela começou a descontar na comida. E aí o pai saiu e disse: você é uma gorda mesmo, você nunca vai casar. Você é uma pessoa que está programada a fracassar mesmo. Ninguém nunca vai te querer, sua gorda horrorosa. E o pai foi embora de casa. E aí o que aconteceu, queridos? Ela cresceu pensando que o pai tinha ido embora de casa por causa de quê? Por causa dela. Ela não lembrou da briga que os pais estavam tendo há vários anos, né? E que ele foi embora em função que não estava dando certo mais o casamento. E o pai foi embora e nunca mais apareceu. Ela nunca mais viu aquele pai. E ela precisava da afirmação do pai. Então, queridos, a gente conseguiu ali fazer a cura, a restauração, né? Ela liberou perdão para aquele pai. Agora, faz uns 3 meses atrás, ela conseguiu reencontrar o pai. Né? Ela conseguiu falar com ele, verbalizar os sentimentos dela. E, queridos, para a honra e glória do Senhor, ela já emagreceu 46 quilos. Amém? E eu creio que ela vai chegar, né, ao peso ideal. Não vai precisar fazer bariátrica, nada disso. E ela está conseguindo se controlar e não colocar as emoções dela na comida. Ela está colocando as emoções dela em Deus, para que Deus cure ela. E ela está conseguindo dar conta das emoções dela, que estavam perdidas, que estavam descontroladas. Amém? Fique em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero só fazer uma oração, se puder tocar aí. Fazer uma oração com vocês agora, para que vocês sejam realmente flechas nas mãos do Senhor. Peço perdão pelo tempo, né? Eu fiz uma programação mesmo, né? Eu sempre gosto de trazer realmente um estudo, uma ministração bem ampla, mas o nosso tempo é curto. Em uma outra oportunidade, a gente faz, né, realmente traz todo o contexto dessa narrativa aqui para vocês. Mas eu quero orar por vocês, liberando a presença de Deus, liberando que vocês realmente vão ser flechas e que o autor e consumador da nossa fé vai alcançar vocês todos os dias, em nome de Jesus. Feche os olhos e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, as flechas que estão sendo lançadas, que estão sendo preparadas. Algumas já foram, outras já sabem o seu chamado, já sabem o seu propósito. Mas que o Senhor possa conduzi-los cada dia, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Eu quero repreender toda palavra de maldição, toda palavra de negação, de falta de aceitação. Eu repreendo, anulo em nome de Jesus. Declaro sem efeito sobre a vida deles. Pai, que aqui venham a ver, Senhor, pessoas que vão ser médicos, que vão ser, Senhor, professores, que vão ser diretores. Talvez aqui esteja o presidente da república, não sei, Pai. Mas que sejam flechas que vão ser alcançadas em todas as áreas da sociedade, para impactar essa nação, Pai. Espírito Santo, sonda o coração deles, Pai, e traz eles para a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos possam ter um bom congresso em nome de Jesus.